Namastê. Esse é o cumprimento mais comum na Índia. E significa: o Deus que está em mim saúda o Deus que habita em você. Isso é só uma de diversas curiosidades que esse país asiático reserva para quem o visita. Seja por seu povo, sua cultura em particular, ou pelos pontos turísticos de seu território. A Índia é um dos países mais visitados do mundo. Lá encontramos desde vacas dentro de lojas a crianças sendo tratadas como deuses encarnados. Aliás, nosso vídeo de hoje fala exatamente sobre isso. Todos os anos, cerca de 7.900.000 de crianças são diagnosticadas com deformidades físicas logo após o nascimento, ou ainda na gestação. E desses, 20% são nascidos somente na Índia. Mas apesar disso, essas crianças não são tratadas com preconceitos, ou consideradas sinais de má sorte, como acontece em outras culturas orientais ao redor do mundo. Na Índia, algumas são idolatradas, visitadas diariamente e recebem diversas oferendas, pois são consideradas encarnações vivas de deuses indianos. No vídeo de hoje, vamos conhecer quem são essas crianças, como elas vivem e como a sociedade indiana e algumas vizinhas tratam essas crianças. Deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal se ainda não está inscrito. Eu sou o Ivan Lima e você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Talvez um dos casos mais famosos de crianças consideradas reencarnações de deuses seja o que vamos mostrar agora. O pequeno Pranshu, um garoto de 8 anos da cidade de Jalandhar, que nasceu com uma condição que ainda segue desconhecida pelos médicos. Essa condição estranha faz com que o garoto tenha uma cabeça desproporcional ao corpo. Além disso, seus olhos são estreitos e ele não consegue andar normalmente. Após seu nascimento, diversas pessoas da região onde ele mora e mais tarde de todo o país acreditaram e ainda acreditam que ele seja a reencarnação do deus indiano Ganesha. Segundo creem, a cabeça do garoto é como a de Ganesha, que tem a cabeça de elefante e corpo de homem. Ganesha, na religião hindu, é filho do Senhor Shiva e da deusa Parvati. É conhecido como removedor de todos os obstáculos. Por isso, muitas pessoas rezam e pedem bênçãos para o garoto, quando vão iniciar um novo negócio principalmente. As pessoas o chamam de Senhor Ganesha. Não somente quem vem de outros lugares, mas a família do garoto também acredita que ele seja de fato a reencarnação viva de Ganesha. Seu pai, Kamlesh, já revelou em algumas entrevistas que, assim como as pessoas da comunidade, acredita que seu filho seja a reencarnação de Ganesha e que abriga um deus dentro de sua casa. No início, Kamlesh levava o garoto à casa de pessoas que queriam receber uma bênção. Porém, como ele se tornou extremamente famoso, hoje é apresentado em um templo religioso e, às vezes, na rua, onde membros da comunidade o tocam e oferecem dinheiro para receberem bênçãos do Deus encarnado. Mesmo vivendo uma vida bem diferente da maioria dos garotos da sua idade, Pranshu vai à escola normalmente. Quer dizer, não tão normal assim. Até porque nenhum garoto de 8 anos é recebido com flores e festa como um verdadeiro símbolo religioso. O que alimenta ainda mais essa devoção é o fato do garoto ter assumido a posição de Ganesha e se comportar como tal. Como ele foi criado assim desde que nasceu, para ele é algo normal ser fotografado e abençoar pessoas por onde anda. Outro garoto indiano que foi durante boa parte de sua infância adorado como uma divindade foi Arshid Ali Khan. Desta vez, o garoto nasceu com algo que pode chamar até mais atenção que ter a cabeça grande. Ele nasceu com uma espécie de cauda nas costas, medindo cerca de 17 centímetros de comprimento.
Na verdade, isso não se trata de algo relacionado a divindades ou a deuses, e pode ser descoberto ainda durante a gestação da mulher. Essa espécie de cauda surge na região do cóccix da criança, nas primeiras 5 semanas de gravidez. Mas depois, conforme a gravidez, a cauda é absorvida por volta da 8ª semana. Porém, algumas pessoas não absorvem esse membro extra, como é o caso do cão, que nasceu e desenvolveu a espécie de membro extra no corpo. Nesses casos, torna-se uma doença chamada meningocele ou espinha bífida. Sobre cã, além de possuir essa cauda, o garoto também não consegue andar por alguma complicação, o que faz viver em uma cadeira de rodas. Sobre o dia a dia do garoto, por volta dos 10 anos em diante, ele passou a receber diversas pessoas em sua casa, local que se tornou um verdadeiro templo. As pessoas, por sua vez, queriam tocar no garoto e receber bênçãos, assim como fazer pedidos. Todos os moradores da região onde ele morava, assim como sua família, acreditavam que o garoto era uma criatura santa, se transformando em verdadeiros discípulos do garoto. Em uma entrevista dada na sua casa, o garoto disse que a cauda foi enviada por Deus e que ele transforma os desejos das pessoas em realidade. No entanto, mais adiante, no ano de 2015, Khan foi submetida a uma cirurgia para retirar a cauda, devido a complicações e à sua impossibilidade de andar. Sobre isso, ele chegou a dizer que seus seguidores não deixariam de segui-lo mesmo após a cirurgia. Mas não foi bem assim que aconteceu. Após a cirurgia, que durou cerca de 7 horas, as pessoas deixaram de ver o menino como uma divindade e Khan passou a viver como uma pessoa normal. Na verdade, algum tempo depois, acabou se tornando o que ele realmente queria, pois podia brincar e viver como outras pessoas. Ao lado da Índia, existe um país com costumes bastante parecidos, o Nepal, com cerca de 29 milhões de habitantes. Ele também foge à adoração apenas de estátuas representativas ou imagens. No Nepal, eles ganham formas humanas, mais especificamente em meninas virgens, durante a infância e a adolescência, até que menstruem pela primeira vez. Essas meninas são chamadas de Kumari. Há muitos anos, tanto hindus quanto budistas reverenciam e idolatram essas crianças. Segundo a fé desse povo, as crianças selecionadas são possuídas pela deusa hindu Taleju. De acordo com eles, entre os requisitos para ser uma Kumari, é necessário que a menina tenha a perfeição e a pureza da alma e de coração. Mas apesar de viver como uma deusa, não significa que isso seja uma coisa boa. As meninas não podem ir à escola, só podem se comunicar com um grupo seleto de pessoas e não têm permissão para caminhar fora do templo onde residem. Mais que isso, enquanto elas estão abençoando as pessoas por várias horas, espera-se que elas mantenham silêncio absoluto, assim como em vários festivais. As Kumaris estão espalhadas por várias cidades do Nepal, como em Patan e Bhaktapur. A mais conhecida delas fica na cidade de Katmandu. Apesar de todo esse glamour em volta das meninas, algumas investigações foram abertas, principalmente sobre a condição de vida em que elas estão vivendo. Como já foi dito, as Kumaris passam por essa fase trancadas dentro de templos. Além desse que já mostramos, alguns outros casos em que bebês nascidos com deformidades pelo corpo já foram registrados na Índia. Em 2014, um bebê nasceu com 4 pernas e 4 braços, devido a uma condição conhecida como gêmeo parasita. A condição surge quando uma criança se desenvolve dentro do útero, enquanto outra criança já está em gestação. Assim que as pessoas tomaram conhecimento do nascimento do bebê na cidade de Baruipur, leste da Índia,
Pessoas de todas as regiões se encaminharam e causaram tumulto nas redondezas do hospital. O motivo, vocês já sabem. A criança foi considerada a reencarnação do deus Brahma, devido aos membros adicionais no corpo. Segundo relatos, as pessoas choravam e entravam em desespero, acreditando que o nascimento do garoto fosse um sinal do fim do mundo. Outro caso parecido aconteceu na cidade de Nabijingo, em Uganda. Outro menino nasceu com membros adicionais, mas logo passou por cirurgia e teve os seus membros adicionais retirados. A fé é algo que não se discute. Existem centenas de religiões ao redor do mundo, e cada uma tem sua doutrina e crença que são seguidas há milhares e milhares de anos. Mesmo que essas crianças não sejam supostamente reencarnações de deuses, devemos respeitar e procurar entender que não é somente crer. Existe toda a experiência cultural e social em que essas pessoas crescem e são submetidas por toda a vida. Esses foram alguns dos casos mais conhecidos sobre crianças que, por alguma anomalia genética, desde seu nascimento, acabaram tornando-se divindades em seus países, e outras que foram escolhidas, como é o caso das meninas Kumari. Agora me diga você, acredita que a reencarnação é real? Pessoas e entidades superiores podem reencarnar e possuir qualquer pessoa viva na Terra? Deixe nos comentários o que você pensa sobre isso e também o que achou do vídeo de hoje. Não se esqueça de que todos os dias temos vídeos novos no canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Namastê.